Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Aguardando aí o início da gravação. Hoje é a aula número 2, né? Continuando as nossas abordagens sobre a contabilidade social e ambiental. Plano de ensino para vocês se organizarem e se situarem onde é que a gente está. Do ponto de vista da macro, como nós falamos, né? A questão ecológica ela tem sido bastante discutida ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Existe uma preocupação com o que a gente vai chamar de patrimônio natural da humanidade. E um dos principais aspectos dessa conversa, dessa discussão, é como é que eu dou valor, por exemplo, para uma riqueza natural. Pensa você por um instante num rio, num lago, nos mares, em outras grandes áreas, né, florestas e etc. O patrimônio ambiental como um todo, ele requer esta avaliação se a gente quer entender qual é de fato o valor dele. E aí esses recursos naturais, por mais abrangentes que eles possam parecer, eles estão presentes em praticamente todos os municípios, ou seja, eles estão ao nosso redor, nós usufruímos disso, né? Grandes entidades fazem, de certa forma, um uso mais profundo, né, mais específico. Uma empresa que vai trabalhar com um determinado produto acaba, por exemplo, extraindo certos recursos, né, e faz um uso mais direto, mas nós também fazemos um consumo disso de maneira indireta. Por isso que a discussão sobre a mensuração, lembre-se, mensuração é a técnica de dar valor, né, pertencente à contabilidade, como parte da escrituração. Quando a gente vai registrar lá no livro diário, no livro razão, a gente precisa saber o valor daquilo que a gente está registrando para dizer de onde veio, para onde vai, né, o débito e crédito de maneira tradicional. Mas a gente tem uma dificuldade que até o presente momento essa discussão ela ainda permanece. Então não existe uma técnica específica que vai estabelecer para quando nós trabalhamos, por exemplo, o produto XYZ. Então pensa você o seguinte, ó, a água ela tem determinado valor. O que se faz é mais ou menos uma métrica que pode ser adotada a partir de outros princípios que gerariam outros valores. Então o fato de você achar, por exemplo, que tem uma conta de água em casa, porque você consome esse recurso mês a mês, né, todos os dias, e a conta vem no final do mês, não significa que aquele seja o valor da água. Inclusive porque o valor que eu me refiro aqui, ele não é só o valor contábil, né? O valor de custo especificamente, ele é um valor socioeconômico. Então, ele, dependendo da abordagem, ele pode ser alterado, ele acaba se modificando, tá? Então, do ponto de vista da contabilidade, o que se pode fazer para tentar ajudar, né, é influenciar essa técnica, melhorar essa técnica, trazer essa discussão e desenvolver ela, aprimorar essa metodologia. Então, em todo o contexto que a gente tem, a contabilidade, como vocês já sabem, ela é mantida para as entidades, ou seja, o conjunto de pessoas, de recursos e organizações que exercem a atividade econômica, né, como meio ou como fim, e as suas estruturas organizacionais, que a gente chama de empresa, indústria, companhia, etc., né, que acabam aí produzindo os produtos, as mercadorias e comercializando isso que a gente, como pessoa física, faz o uso e consumo. Então, os segmentos internos, que são alvo de controle e de interesse, né, a ponto, inclusive, da gente fazer os relatórios da contabilidade, as demonstrações contábeis, como nós falamos naturalmente, podem ser considerados, inclusive, entidades, porque eles representam a fotografia daquele desempenho, né? Então, se eu estou avaliando o fluxo de caixa, eu estou avaliando a entrada e a saída de recursos, certo? E aquilo é, por si só, uma metodologia de análise, né? Ela vai atender uma certa ideia, uma certa expectativa de informações. Então, explicando aí para vocês, a gente vai ter 4 grandes bases, né, que seriam a contabilidade atuando em dimensões jurídica, econômica, organizacional e social, cada uma delas para atender a necessidade da informação. Isso remete muito àquilo que eu expliquei para vocês na aula presencial também, que a gente tem a contabilidade como ciência social aplicada, ou seja, não é uma ciência exata, e ela remete à necessidade da informação, né? Nos dias de hoje, inclusive, as normas já estão cada vez mais caminhando para isso. Então, apesar de a gente seguir uma técnica específica, ela não é uma ciência exata, ela não parte desse pressuposto. E ela vai se modificando, vai se adaptando de acordo com a necessidade da informação. Então, quando a gente considera essas 4 grandes dimensões, a contabilidade ela vai avaliar não somente a evolução econômica, né, mas também as suas contribuições e, principalmente, as responsabilidades sociais. Por isso que é importante a gente entender o ambiente que essas empresas atuam, né, inclusive porque alguns desses fatores externos, principalmente, vão ter mais relevância para o seu sucesso ou não do que normalmente as variáveis internas, né? A gente faz um plano de negócio, por exemplo, e você vai estabelecer, olha, a atividade da empresa é a comercialização de produto. No plano de negócio você vai determinar fornecedor e vai determinar cliente, pelo menos o público-alvo de cada produto que você vai comercializar.
Mas, por exemplo, uma pandemia, como nós vimos, né, que vai fechar o comércio, não é algo que você coloca no seu plano de negócio. É um fator externo, que influencia diretamente qualquer negócio e que causou um impacto quase que imensurável, né? Aos poucos, a academia, a gente tem visto muitos trabalhos científicos nesse sentido, de tentar avaliar quais foram os segmentos, né, qual é o resultado econômico que isso causou, e existe também esse outro aspecto da responsabilidade social. Então, além do exemplo da pandemia, a gente pode ter só uma variação cambial, que é uma coisa que acontece todos os dias, que está fora do alcance ou do controle. Então, esses são os fatores externos. Aí, às vezes, essa variação cambial pode ser uma coisa insignificante para uma empresa num município no interior do nosso estado, mas ela pode representar ao mesmo tempo uma coisa muito significante para uma, sei lá, uma empresa que está na capital, ou ainda em outro estado que depende muito mais da circulação da moeda estrangeira. Então, existem diversos fatores, diversos contextos e etc. Pelo fato das companhias abertas, que nós chamamos, né, as sociedades anônimas que têm o seu capital aberto, serem caracterizadas pela abertura do capital, ou pulverização, é isso que significa essa expressão aqui, elas merecem, de certa forma, um tratamento contábil especial. Isso é dizer assim, olha, a gente tem uma legislação, é a 6.404 de 1976, com as suas respectivas atualizações. Então, a gente tem normalmente uma visão de que as SAs, né, as sociedades anônimas, elas precisam de uma contabilidade mais específica. E normalmente são as que acabam desempenhando esse olhar mais atento, mais específico, para o que a gente vai chamar de contabilidade social aqui. E isso vai significar oportunidade e responsabilidade, porque circula mais dinheiro e, por natureza, a gente tem uma responsabilidade maior, não só com o tratamento patrimonial, mas com a atividade, a responsabilidade social mesmo, né? Aquilo que a empresa tem que devolver para o espaço em que ela está inserida. Então, a oportunidade vai garantir esse crescimento econômico, né? E a responsabilidade é de que ela não vai, por exemplo, eu não vou abrir uma madeireira aqui no fundo da minha casa, no quintal de casa, e simplesmente começar a desmatar toda a cidade. Eu preciso de algumas regras para isso, né? Ou eu vou só explorar qualquer outro recurso natural sem prestar conta, sem fazer da maneira adequada, garantindo um desenvolvimento sustentável e etc. É mais ou menos esse princípio, essas duas características. Essa observação, então, ela se dá justamente pela ideia de que se a gente não tiver um controle, uma regra, uma responsabilidade sobre o uso desses recursos naturais, simplesmente quem chega primeiro vai causar uma deterioração, né? E a gente vai ter uma degradação ambiental. Então, naturalmente, a gente vai perder muitos desses recursos e muitas vezes só vai descobrir o valor deles depois que a gente já não tiver mais acesso. Então, imagina você hoje, nos dias de hoje, no ano de 2022, sem a possibilidade de acesso à água potável para poder beber. Né? Então, como é que a gente vai sobreviver se chega nesse patamar? E para evitar chegar nesse patamar é que começa essa discussão lá atrás, como a gente vai ver na evolução histórica. Então, responsabilidade social vai envolver o conhecimento das preferências e das prioridades sociais. Tem diferença, né? Eu expliquei isso para vocês também. Então, as preferências, muitas das vezes, é aquilo que a gente deseja. Está muito associado a essa ideia do melhor possível. E as prioridades é aquilo que a gente consegue. Tá? E aí, quando eu falo de sociais, eu estou falando do coletivo, né? Das prioridades de uma sociedade mesmo. Então, a gente precisa observar que existe uma diferença e entender que eu estou falando de um conjunto de indivíduos, não somente eu ou você isoladamente. Então, a partir dessa ideia, a gente percebe que lucro não é um meio, né? Aliás, é um meio e não um fim. Ou seja, a ideia de que a atividade da empresa vai dar lucro parte do pressuposto de que ela vai fazer aquilo de maneira sustentável, né, economizando da melhor forma possível. Se ela for exaurir esses recursos naturais, ela vai fazer isso com responsabilidade, respeitando as regras, justamente para garantir esse desenvolvimento ao longo do tempo. Né? Então, não basta que ela, por exemplo, pegue a água, traga a água para a cidade, venda essa água de maneira sem controle, né? Sem observar como é que está o nível do rio, sem observar a captação, o sistema, o tratamento, uma série de elementos que a gente tem que considerar, tá bom? O papel principal, então, além de cumprir essas exigências legais, vai ser basicamente a ideia de a instalação de equipamentos e tecnologias antipoluentes, ou ainda, né, o acompanhamento por meio de relatórios. Então, a gente vai cumprir este papel junto com outras grandes áreas. Então, eu tenho engenharia ambiental, eu tenho a área do direito, eu tenho a área da administração, como eu já expliquei para vocês, a área da economia, né, que são outros profissionais que também vão vir com essa visão e vão complementar o nosso trabalho e vice-versa.
Então, os relatórios contábeis, eles vão, aos poucos, sofrendo algumas adaptações para adequar essas informações de acordo com a necessidade de quem vê. Pulando ali para o último, então, só para eu não abordar tudo, né? Esse material já ficou à disposição de vocês. O propósito da contabilidade social, nesse contexto que nós estamos discutindo, é fornecer informações que vão permitir a gente avaliar os efeitos da atividade da empresa. Então, qual é a atividade da empresa? Já inicia-se ali toda uma discussão, por isso que é muito importante a gente fazer toda a contextualização, né? E aí, a partir disso, perceber qual é a sociedade que ela está inserida. Se eu estou falando de uma pequena empresa, eu estou falando do município que ela se encontra, do bairro, depois da cidade e das regiões ali, né, das cidades circunvizinhas. Se eu estou falando de uma empresa que vende para o Brasil inteiro, por exemplo, que é uma multinacional, ela já vai causar um impacto muito maior, não só porque ela vende, mas porque o volume de recursos que ela vai consumir para conseguir fazer esse volume de venda, naturalmente, também é maior. Então, os níveis de responsabilidade também acompanham nesse sentido. Então, a ideia aqui é que a gente vai estabelecer objetivos e conceitos sociais relevantes, ou seja, preferências e prioridades, estabelecendo métodos, né, para que a gente possa ter uma técnica, para que isso se padronize na medida do possível, e uma estrutura. Então, eu quero demonstrar uma informação, por exemplo, como nós veremos mais adiante, que ilustre o que é o valor que aquela empresa agrega no sentido econômico. A gente vai para a DVA. E ela agrega não só no sentido financeiro, mas econômico, muito mais abrangente. E aí eu vou distribuir lá a minha riqueza e demonstrar tanto a distribuição quanto a geração. É isso. Eu quero só ilustrar o fluxo de caixa. Eu tenho uma demonstração de fluxos de caixa. Então, cada uma delas vai abordar, né, uma perspectiva diferente. O balanço patrimonial, o fato de eu incorporar ali contas patrimoniais, por exemplo, permite que eu ilustre, que eu demonstre qual é o investimento daquela entidade em equipamentos antipoluentes que ela requer, se a atividade dela requer isso. E além de eu ilustrar apenas o imobilizado, eu vou ter um outro grande grupo dentro desse imobilizado que vai, por exemplo, mostrar todos os equipamentos que ela já comprou, o dinheiro que ela está investindo nessa área, para garantir que dentro do trabalho dela, por exemplo, ela faça isso com o menor nível de poluição. Então, as mecânicas são as mais diferentes, a gente vai analisando item a item, aí, objetivos a objetivos. Então, a evolução do conceito, né, de responsabilidade social em muitos países e várias regiões acabou sendo mais evidenciada, foi trazida à tona aí na 7ª reunião da ONU sobre as normas contábeis. Naquela reunião foi discutido aí a existência das exigências de informações sobre os gastos, né, de natureza de controle ambiental. Por quê? Percebia-se que até havia, né, alguns investimentos ou despesas relacionadas a isso, né, nos livros contábeis, mas aquilo não estava agrupado, aquilo não estava, de certa forma, organizado ainda. Daí surge o conceito do que a gente vai chamar da accountability aplicada ao controle patrimonial ambiental, ou o controle do patrimônio ambiental no sentido de apresentação de informações socioeconômicas, de informações contábeis e etc. Então, quando a gente fala de accountability, é a prestação de contas. E quando a gente fala da ideia aplicada ao meio ambiente, ou environmental, né, como está escrito aqui, para a gente dizer que o patrimônio ambiental também requer a mesma atenção e também precisa do mesmo processo de prestação de contas. O que na nossa cabeça, para a nossa geração mais atual, parece muito natural, mas é porque lá atrás alguém teve essa ideia, alguém trouxe para a discussão e assim eles foram desenvolvendo. Então hoje a gente meio que cresce com essa ideia, mas lá atrás não, isso não existia, né? E aí com o desenvolvimento dessas discussões a gente avançou bastante. Bom, além dessas perspectivas, vale citar para vocês aí que as grandes contribuições vão ocorrer em 3 maneiras principais. A gente vai ter ali no final a determinação de custos, serviços de gerência e da informação. Então, não só para custos, isso está muito associado, mas a gente vai um pouquinho mais além. Serviços de gerência é o processo de tomada de decisão que culmina na informação por si só. Então, eu tenho, por exemplo, R$100 mil de capital para ser investido. Eu tenho que avaliar 2 opções, e uma delas inclui esse patrimônio ambiental. Eu preciso avaliar risco e retorno, e isso é gerência. Como é que eu vou aplicar aquilo? Eu tenho um profissional habilitado, por exemplo, para operar aquela máquina? Não basta que eu simplesmente compre aquela máquina e deixe ela lá e não tenha ninguém para usar. Então, existe uma sequência de situações que eu vou ter que avaliar. A gerência é nesse sentido. E a informação é a tomada de decisão e prestação de contas. Então, como eu vou fazer vai depender de cada entidade. Bom, então, para vocês, né, acompanharem aí esse primeiro momento, a ideia aqui é que a gente pudesse discutir ou trazer à discussão
essas características, essas perspectivas, e como eu falei, é uma aula mais introdutória, né, para que vocês vejam a evolução. Na próxima, a gente vai ver um pouquinho do avançar década a década, né, ponto a ponto, os principais momentos históricos que nós tivemos nessa disciplina, em que a humanidade se reuniu, em que os líderes trouxeram à tona essa discussão. É claro que só discutir não resolve o problema, mas ele é o ponto de partida. Se a gente não tem pelo menos um interesse em trazer para a discussão uma coisa que não está positiva do ponto de vista social, dificilmente ela vai evoluir, né? Aquela coisa não vai passar do negativo para o positivo sozinha, é muito difícil que isso aconteça. E para o controle patrimonial e ambiental é o mesmo princípio. Então vocês vão ver, e eu falo sempre isso muito com muita clareza, apesar de existirem livros, existirem métodos já, de certa forma, formalizados, por exemplo, métodos para fazer o balanço social, a gente tem ainda uma certa liberdade de aplicar esses métodos adequados à nossa realidade. Isso vai fazer diferença. Então, na verdade, o segredo da contabilidade social ambiental, na minha humilde opinião, é que aquele profissional que vai trabalhar com isso consiga fazer essa leitura macro, consiga fazer essa leitura que vai contemplar todos os âmbitos, todo o contexto, toda a realidade e perceba, inclusive, que às vezes ele pode estar falando de duas empresas numa mesma cidade que parece que o ambiente é o mesmo, mas só o fato delas terem volume de empregados diferente, elas atuarem em ramos e segmentos ou com produtos diferentes, vai requerer uma atenção específica para cada caso. E aí essa leitura quem faz somos nós, né, como profissionais da contabilidade, tá bom? Para não me estender muito mais, então, obrigado pela atenção. Vejo vocês na nossa próxima aula. Já vou gravar aqui na sequência, já para ir disponibilizando. E aí, qualquer dúvida, vocês já vão conversando comigo. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.